volta aí pra gente comentar algumas coisas da Fazenda que precisavam ser esclarecidas. Afinal, o episódio de hoje revelou aí algumas coisas que a gente precisava entender sobre a Fazenda. Então vamos lá compreender algumas coisas aqui, vamos lá entender o que vocês precisam juntar aí dos pedaços para compreender. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? A Raquel fez hoje ela falou um pouco da história da vida dela. E aí ela disse que as tias dela nunca fizeram nada por ela, pela família dela e tal. A tia dela resolveu desmascará-la na rede social. Então a gente também vai falar sobre isso, né? Rolou também o rancho do fazendeiro. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que assim, eu não vi em nenhum momento dos que eu tava assistindo, o Play Plus, o rancho entrar pra gente ver o que eles estavam falando ou discutindo lá. E realmente eu fui procurar, olhei no R7, olhei lá no canal oficial, no YouTube, olhei em todos os lugares e fontes onde normalmente eu vou buscar material e gravações, que normalmente eu também faço. Não vi mesmo que passou isso. Então eu acredito que eles não passaram mesmo, que eles só vão exibir na televisão. Seja lá como for, me parece, né, que aconteceu duas coisas ali. Ou não foi nada demais e eles resolveram blefar, ou então a dinâmica do rancho do fazendeiro virou o quarto do dono da Grande Conquista e eles passaram algum trecho ali em vídeo, como acontece ali na Grande Conquista e tal. Vamos já compreender isso aí, né? Já já eu te explico mais. Mas antes, vamos lá entender essa história aí da Raquel. Vamos lá direto para essa história, porque é o que tá mais fresco, é o que tá todo mundo querendo saber, é o que tá todo mundo aí atrás. Porque afinal, né, ser desmascarado pela tia não é uma coisa legal, né? Ser desmascarado aí pela tia não é uma coisa que você gosta de ser nos últimos momentos, né? Deixa eu te mostrar a postagem que ela se refere no vídeo. No vídeo, a dona Rosângela, ela é irmã da Elisângela Brito, ela se refere a uma postagem que a Raquel fez no Instagram oficial dela. Essa postagem, na verdade, é uma conversa que a Raquel teve hoje lá no programa. Essa postagem é esta aqui, tá lá nos stories dela. É uma postagem sobre uma história de superação. Você tá vendo aí, né? História de superação. Vamos ver um trechinho dessa história aí para vocês entenderem, tá? Eu não posso passar tudo porque é direitos autorais, mas vamos ver lá um trechinho. Você morava junto com ele na época? Caraca, Raquel. Vai ter sofrido pra caralho. Fiquei 3 meses com depressão. Mulher, eu era assim. Fiquei igual a ponta da minha unha, fininha. Não comia, não saía, não fazia nada. Aí você voltou a morar com sua mãe nessa época? Não, fui morar só. Mas do lado com a minha mãe. Entendeu? E tinha então alguém pra te ajudar a cuidar? Pô. Muita coisa. Foi foda demais pra mim, mas me superei bastante. Aí você arrumou... Onde você conheceu... A alma que eu tô hoje? Então, o vídeo completo não dá pra gente passar, gente, porque é uma questão aí de direitos autorais, tá? A Record tá pegando muito no pé esse ano, diferente dos outros anos. A tia dela, basicamente, conta aí o que ela viu no vídeo, né? No vídeo, a Raquel, ela fala que a família nunca ajudou em nada. E a tia diz que não, que eles sempre ajudaram, que eles sempre fizeram de tudo para ajudar. Então eu vou passar o vídeo, tá, da dona Rosângela, irmã de Elisângela Brito. E aí vocês julgam por vocês mesmos, tá? Eu não vou falar além daquilo que eu já vi no vídeo. Vamos ver o vídeo, tá? Aí vocês julgam. A gente, meu nome é Rosângela Brito, sou irmã de Elisângela Brito. Eu estou um pouco emocionada porque eu estou muito revoltada com a postagem que Raquel fez.
no reality que ela está participando, certo? E ela foi dizer que a família dela nunca teve ajuda das tias. Raquel, ela é uma mentirosa, aluna da mãe dela, que não é coitadinha não, que nunca prestou, certo? Mas mesmo assim, eu sempre fiz por minha irmã Elisângela, o que eu sempre pude. Não fiquei satisfeita com o que ela falou da gente. Ela recebeu ajuda sim. Minha mãe, que hoje não em vida, ela está aqui, tirava da boca para dar ela, cedeu a casa dela própria para ela morar com o bebê no colo, que eu fui buscar lá na maternidade, porque o homem que fez não assumiu ela. Fiz mercado para Elisângela. Os filhos dela não devem saber disso não. Fiz mercado para ela. Ela ficou na casa de minha mãe. Fiz guia para ela. Ela foi embora com 15 dias, que nem tchau deu a gente. Deixou a chave com a vizinha e lá se foi atrás do amor dela. Que ela dizia, minha mãe, eu tenho que viver o meu amor. Todas as vezes que a Elisângela bateu em minha porta, eu ajudei. Agora, se ela passou pro filho dela, que a gente nunca prestou, é um problema dela. Entendeu? Ela teve ajuda sim. Eu hoje vou dar um recado pra Raquel, mas é pra Elisângela também. Raquel, Davi, sua mãe falou que a casa que tinha um barranco no fundo, eu ajudei também a comprar, que minha mãe também deu dinheiro. No dia que ela me pediu, que a casa dela era 5 mil, que a mulher ia vender a casa dela. Vender a casa pra ela por 5 mil reais. Eu passei 500 reais na minha máquina e mandei pra ela, pra dar de entrada na casa. Minha mãe deu 1.000 reais. Ela esqueceu. Hoje ela taxa a família, que não apareceu no período que Davi participou do reality. Ela esqueceu da família. E não foi a gente que esqueceu ela, não. Tenho fotos, tenho áudios, tenho provas que elas conviveram com a gente, sempre conviveu. Entendeu? Ela excluiu a gente no dia que Davi chegou em Salvador do reality. Ela colocou a gente pra fora da casa dela, ela não aceitou. Ela fez tudo de caso pensado. O documentário de Davi foi gravado na minha casa. Isso na sexta-feira. No domingo, Elisângela botou todo mundo pra fora. Tudo esquematizado. Raquel é uma falsa. Ela é mentirosa. Ela não pode convencer o coração das pessoas com a mentira, não. Viu? Se você planejou isso em casa para comover o coração das pessoas, Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Você pode enganar as pessoas, seu companheiro de casa, a mídia. Eu não sou hater, eu não sou seguidor, não. Eu sou sua tia. Eu sou irmã de Elisângela. Eu sei da vida de vocês mais do que qualquer pessoa que segue vocês. Porque a gente sabe da verdade, sabe de tudo. A gente sempre se calou, sabe por quê? Porque na hora que meti o pau em Elisângela, que o povo falava a verdade, do que ela era de verdade, a gente não podia nem atacar ela também, sabe por quê? Para não prejudicar Davi, para ele não perder o prêmio por conta da mãe, que você, não precisa nem eu falar, vocês mesmo viram o que ela fazia. Então, por que ela não vai agora fazer caminhata, passeata, pedir voto? Porque ela vai receber ovo na cara. As pessoas já conhecem. Família mentirosa. Raquel é mentirosa. Ela tá querendo ganhar mídia, ganhar, que eu não tô aqui pra ganhar mídia, não. Eu tô aqui pra falar a verdade. Porque eu não aceito que vai mentir. Ela pode mentir do que ela quiser lá, inventar o que ela quiser, é o jogo dela. Agora, não aceito que ela vai mentir, dizer que a culpa dela de ter passado fome, de ter passado dificuldade, foi da família. Eu não aceito. Cada um faz as suas escolhas. Eu também fui mãe solteira, Elisângela. Eu também não tive marido, não. Eu também queria minha filha fazendo unha. E meus irmãos nunca me deram nada, não. Porque não tinha, inclusive você. E porque eu tinha que trabalhar, eu sempre trabalhei. Você não é aleijada, entendeu? Você sempre gostou de pedir. Pedia, dava. Não dava, bloqueava. Eu tenho um comprovante de piso que eu fiz pra você. Eu tenho mensagens de você dizendo que queria comprar pula-pula. Se seu dente quebrava, você ligava pra mim. Se você queria comprar uma fresqueira, você ligava pra mim. Quantas noites eu chorei. Mãinha ligava pra mim. Eu pedi a Deus. Não é pra você sair daquela vida, não, que você estava naquela vida porque você queria, Elisângela. Pra você largar aquele homem, mas Deus foi bom com você, sabe por quê? Porque ele te largou pra você tomar a tendência e tomar a tendência na sua vida, seguir sua vida. Aí sua história de necessidade que seus filhos chegou. Isso foi só esse pedaço que você contou. Então eu tô aqui indignada com o que você fez com a gente, entendeu? Bloqueou, isolou, graças a Deus, está vivendo sua vida rica, graças a Deus. Agora eu não aceito que vai contar mentira em reality para desmoralizar a família que tanto matou sua fome, que tanto te apoiou. Se você não disse a seus filhos hoje, eles vão saber em redes sociais, porque nem é aí que vocês mentem. Não é aí que o povo acredita. Então eu tô falando aqui, quem quiser saber mais, só me perguntar, que eu vou responder coisas que cabeludas, que eu tenho certeza que seus filhos também não sabem. Sabe por quê?
porque sempre foi criado na mentira. Você mentiu, você engana, você é maquiavélica, você faz tudo pensada. Então, hoje, se sua filha teve a coragem de dizer no reality que a gente não prestou, que nós somos interesseiros, só quer o dinheiro do Davi, cite nomes. Quem foi na porta de Davi, que pediu dinheiro a Davi, que foi pedir esmola a Davi, e que ele negou. Quem foi que foi pedir? Eu estou vivendo com o meu trabalho. Minhas irmãs estão vivendo com o dela e você com seus milhões. Então fique lá, agora esqueça. Você não esqueceu do dia que Davi chegou? Continue esquecendo. Porque isso não se faz não, porque você pode enganar todo mundo. Menos a justiça divina, viu? Olha, gente, vou ser sincero, viu? Que família é essa, né? Que família é essa complicada aí pra gente ter que falar, né? Assim, eu até não gosto muito de me meter nessas histórias, de comentar essas coisas sobre família, especialmente sobre a família do Davi, especialmente sobre o Davi, inclusive, né? Afinal, essa história que envolve o Davi, vocês sabem a opinião que eu tenho. Quem aqui viu os últimos vídeos lá aqui do canal, você pode dar uma olhada lá, você sabe que até certo ponto a gente apoiou o Davi, mas depois ali, quando a gente começou a ver o padrão que ele estava seguindo ali, aquele padrão autodestrutivo dele e tal, a gente deixou de apoiar e passou a criticar, sim, as escolhas que ele passou a fazer. Mas isso aí é do Davi, isso aí é dele, isso não é problema nosso. Agora, o que a dona Rosângela conta nesse vídeo aí é uma história bem cabeluda que, sim, né? É uma história que desmente muito da narrativa contada pela própria Raquel dentro da fazenda. Aquela narrativa da família pobre, aquela narrativa ali de que eles estavam precisando muito de dinheiro e tal. Enfim, gente, por que eu tô te contando essa história aí? Porque eu acredito piamente no que eu estou assistindo. E eu vejo que a Raquel, ela tá muito confiante de que, sem fazer muito esforço, ela vai ganhar este programa e que ela vai, assim, se apoiar na torcida do Davi para isso. E eu já falei para vocês, isto não vai acontecer. A gente está falando da Fazenda, a gente está falando de um público diferente, a gente está falando de uma emissora diferente, a gente está falando aí de um público que é muito mais hardcore do que o BBB. A gente está falando aí, gente, de pessoas que assistem a Fazenda há 15 anos e esperam muito mais do que isso, tá? Esperam muito mais do que a Raquel tem a entregar. Então, vocês vão ver aí o que vai acontecer com Raquel daqui a algumas semanas. Pode anotar. Pode cobrar depois. Raquel pode ir até longe na Fazenda, não duvido que ela vá. Mas ela não vence. Quem vai vencer essa Fazenda, gente, é quem realmente precisa. E vocês vão saber quando isso chegar. Pode anotar que vocês vão saber. E se porventura eu tiver errado, me cobrem. Podem cobrar. Não tem problema nenhum. Agora, essa história aí, isso vai render, viu? Isso vai render bastante. Porque afinal, uma tia contando uma história, né? É sempre uma tia contando uma história de família. Eu sempre tendo a dar credibilidade a parente, porque parente sabe muito mais do que fã e seguidor. Mas enfim, né, gente? Por que eu te contei tudo isso, né? De Raquel, tudo isso de tia, toda essa história e tal. Porque hoje, Raquel, junto com a Júlia, a Luana... E quem foi mais que a Júlia convidou para ir com ela? Eu tenho anotado aqui, tá? Suelen. As três foram convidadas pela Júlia para irem para o rancho do fazendeiro. E o que foi que aconteceu nesse rancho do fazendeiro? A gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Primeiramente porque a Record não mostrou, até onde eu vi. Segundo, né, existem duas possibilidades aí. A primeira é que, de fato, eles tenham implementado ali uma dinâmica toda de exibir vídeos mostrando trechos do que aconteceu no programa. Se a Record fez isso, então eles estão fazendo mais ou menos o que eu falei para vocês na Grande Conquista. Estão usando a Grande Conquista aí como forma de testar novas dinâmicas. Agora, elas também podem estar blefando. Ao que parece, é o que elas fizeram, que elas estão blefando. Teve um momento, depois que elas voltaram ali, que elas começaram a dizer
agora esse jogo vai começar, agora a gente descobriu pessoas falsas. Eu nem tô falando do Sasha, e acho que foi a Suelen que falou. E aí elas começaram a falar um monte de coisas, aí a Raquel começou a dizer, agora o Brasil vai me conhecer, agora todo mundo vai saber quem é a Raquel Brito, agora o jogo vai torar, não sei o quê. E aí depois, numa cena ali, tava as três lá no quarto, aí a Júlia disse assim, a gente conseguiu colocar o caos nessa casa, né? E a gente conseguiu instalar o caos. E aí elas ficaram assim, meio como se tivessem combinado alguma coisa. Como a gente não sabe o que foi que aconteceu no Rancho do Fazendeiro, vamos esperar para ver a edição na televisão pra gente ter certeza. Mas provavelmente elas blefaram. E aí a gente vai descobrir o que foi que aconteceu, tá bom? Só isso aí que eu preciso te contar sobre Raquel. Agora, se ela realmente está blefando e mentindo, a história da tia dela ganha muito mais força depois disso, né? Muito mais força, inclusive. Vamos descobrir já já. A gente vai te contar sobre isso. Teve uma outra conversa aqui, que foi justamente essa conversa do Albert com o Gilson. O Albert quis saber do Gilson o porquê que o Gilson foi tão passivo naquele momento de ter cedido a cama para Vivi Fernandes, sendo que ele realmente estava com maior necessidade. E aí o Gilson disse assim, que a Luana usou o argumento de que a Vivi é velha, de que a Vivi é uma mulher velha, de que tem a idade. E aí o Albert disse, mas isso não vale de nada, o que tem a ver são cuidados especiais de conforto e tal, isso não conta nada pra você. E aí ele disse, a própria Vivi disse que não estava se sentindo bem com essa situação que a Luana a colocou. E aí o Gilson continua dizendo que isso aí que eles estão vivendo na fazenda é um jogo e que tudo que eles fazem lá dentro, sim, pode se virar contra eles. Tudo que eles fazem ali, sim, pode ser usado e apontado na cara deles em algum momento. Coisa que o Gilson não está errado. É verdade, isso pode ser usado e apontado contra eles. Então, ele está certo aí em dizer que a Vivi, que a Luana acabou agindo errado com ele. Ele disse, é um jogo, eu tenho certeza que se eu fosse perguntar para ela se ela precisa de algum conforto nessa situação, ela me mandaria tomar no cu. E ele tem razão. Aí o Albert fala assim, não é assim, pensa no cavalheirismo, fair play, eu faria isso por cavalheirismo e fair play. Aí o Gilson assim fala para ele, você pode fazer isso por cavalheirismo e fair play. Agora eu tô ali e eu vou ter que levantar cedo, eu vou ter que trabalhar cedo. Então não é a mesma coisa. E aí depois ele também diz, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu tô aqui de boa, que as pessoas têm que botar em mim e que eu não tô entendendo a situação. É que ser bonzinho não é ser a mesma coisa de ser cavalheiro, né? A gente já sabe muito bem a diferença disso. O Albert continua insistindo no meio dessa conversa no cavalheirismo, dizendo que o cavalheirismo e tal, que ele se tivesse nessa situação, ele continuaria fazendo e tal desse cavalheirismo. Mas o Gilson disse assim, cavalheirismo é uma coisa, jogo é outra. E que a Luana foi quem armou a situação, porque estava todo mundo dentro do quarto, colocou ele numa situação desconfortável e que ele, se sentindo pressionado, porque afinal todas as mulheres da casa estavam olhando para ele naquele momento, ele disse que não tinha muito o que fazer a não ser deixar a coisa rolar e que ele não queria arrumar problemas. E ele se sentiu desconfortável e que ele não queria piorar mais a situação agora. E aí ele disse assim que o jogo dele depois disso mudou e que ele já passou a observar melhor essas coisas aí.
E aí ele continuou dizendo assim que se ele não tivesse saído do quarto ali, as coisas teriam ficado piores para ele, as pessoas poderiam ter visto ele de uma maneira até pior, já que ele está sofrendo uma certa rejeição. E aí é verdade, ele está de fato sofrendo uma certa rejeição, não exatamente pelo público, mas ele está sofrendo uma certa rejeição da casa. Então você percebe que o Gilson, ele é parado, ele é quietinho, mas você sabe que ele está atento às coisas, ele sabe que ele está sofrendo com essa rejeição. Então ele está pisando em ovos, seria o resumo aí do que ele falou para o Albert, que ele está ali pisando em ovos, que ele está tendo ali que saber como lidar com essa situação para evitar com que as coisas piorem para o lado dele. Então ele falou que ele tá tentando ser justo, que ele tá tentando ser honesto com ele mesmo, com as pessoas, que ele tá no jogo, que ele tá fazendo o jogo, mas que sim, às vezes cansa, às vezes é cansativo, às vezes é chato as coisas do jeito que elas aconteceram. Eu não tiro a razão dele, é verdade, foi chato o que a Luana fez. Eu vou te mostrar o momento que ela fez isso, tá? Isso foi depois da festa. E aí as meninas voltaram lá do rancho do fazendeiro e voltaram aí com essa pose toda, começaram a falar aí que elas viram coisas ali, viram muita falsidade, que a falsidade tá instalada lá dentro e tal. Falaram que viram muita coisa, mas ao mesmo tempo não falaram nada, né? Enfim, né, gente? Vamos descobrir isso amanhã. Então vamos deixar essa parte aí do rancho do fazendeiro pra gente ver no programa aí de amanhã. Durante a festa aí, o que foi que aconteceu? Algumas coisas interessantes aí. Primeiramente, né, as meninas ali conversando, que de fato aconteceu ali durante a festa. A Flor e a Vivi estavam dançando horrores e as meninas ali comentando, a Larissa, a Raquel, a Luana, dizendo assim, ai, olha lá as meninas esbanjando, dançando, e a Raquel dizendo que a festa foi feita para elas. Só que ela falou num tom assim, que ficou parecendo que as duas ali, que são as mais velhas, estavam ridículas dançando. Eu não achei, gente, que tava ridículo as duas dançando ali. O fato delas serem mais velhas não significa que elas sejam ridículas. Só significa que elas estavam aproveitando a festa e que elas são mais velhas, só isso. Mas assim, depois, né, a Luana diz, não, mas elas são muito divertidas, olha só como é que ela tá indo e tal. Acho que a Luana percebeu que a Raquel tava indo pro lado errado e aí tentou puxar, não, mas olha como elas são divertidas, olha aqui como elas fazem as coisas legais e tal. Eu achei que a Luana pensou nisso depois que aconteceu. E de fato, elas estavam realmente bem divertidas ali, se divertindo e tal. E aí depois teve uma cena da Flora ali com o Zelov. Aí a Flora tava falando assim que ela gosta do Zelov e tal, mas que ela também precisa fazer o jogo lá com o Sasha também, que ela precisa fazer esse jogo ali com o Zelov. Desculpa, ela tava aí falando com o Sasha, ó. Percebe aí, ela deu um abraço no Sasha, mas aí ela fala pro Sasha que ela também precisa fazer o jogo com o Zelov. E aí o Zack foi falar com os outros meninos ali e tal, que apesar das diferenças entre eles e tal, eles podem ser amigos e tal, né? Aquela coisa de sempre que a gente sabe que nunca vai acontecer. E aí os meninos dizem, tá, a gente sabe, tem essa diferença e tal, tudo bem, a gente pode tentar ser amigo, que nunca vai ser, porque afinal vocês estão de lados opostos, até onde a gente tá vendo, então essa amizade nunca vai acontecer. Mas eles disseram que não tem nada contra o Zack, enfim, né? A gente já percebeu aí que o Yuri, a gente já percebeu aí que acho que é o Yuri que tá ali no canto, o Sasha não tá aí no canto, mas eu acho que é o Yuri e o Gui que tá ali também. Eles meio que já querem o afastamento do Zack mesmo. O Zack é meio que o líder do outro grupo, né? Daquele grupão ali com as meninas. E aí, o momento que eu falei pra vocês no vídeo anterior aqui do canal. Quando a Luana fala com o Sasha sobre a Larissa. Ela comenta com ele
que a Larissa tem uma atração nele. E aí ele também diz, eu também tenho uma atração nela, mas eu não vim aqui para relacionamento, eu vim aqui para ganhar 2 milhões de reais e nada vai me distrair disso. E ele fala isso com uma certa frieza, então ele não foi lá de fato para um relacionamento, ele quis deixar isso bastante claro e deixou. Inclusive, né, tão alto e tão claro que depois a própria Larissa, no comportamento dela ao longo do dia, já deixou assim bem claro assim o ranço que ela tá do Sasha, porque a Luana acabou contando para ela depois. Em outro momento da festa, eu acho que foi a Fernanda conversar com a Camila, e aí a Fernanda foi falar dessa história dos votos, e a Camila disse que não existe essa história do voto ali, de todo mundo querer votar nelas, e que isso aí nunca aconteceu e que isso foi uma mentira. E as meninas falaram que foi a Flor que contou para elas, inclusive puxaram o VAR aí, né, a edição colocou o VAR da Flor contando aí, que era quando a Vanessa perguntou, é verdade que chamaram a gente de meninas mais e tal? Aí a Fernanda diz, não, pessoas mais e tal. Pegaram esse trecho. E a Camila disse, não, vocês estão acreditando numa mentira, porque isso nunca aconteceu pra gente. Isso nunca foi falado pra gente. Alguém contou uma mentira pra vocês. E aí, se alguém contou uma mentira, resta saber quem é o autor desta mentira, né? Seria interessante a edição aí, seria interessante o Carelli mandar os editores darem uma revisadinha aí nessas imagens e procurar o autor desta mentira. Seria interessante a gente descobrir quem foi o autor dela, até pra gente cobrar depois, né? Acho que seria interessante o Carelli fazer isso, né? A Camila deixou claro que isso nunca aconteceu, mas a Fernanda deixou claro que ela estava sabendo disso. Aí depois a Larissa se aproxima ali do Sasha também. Você percebe aí que, apesar dele ter dito pra Luana que ele até tem uma atração por ela, mas não quer nenhum tipo de relacionamento com ela, ele também permite que ela se aproxime com uma certa intimidade dele. Não deveria. Sério mesmo, não deveria. Porque quando você se aproxima com uma certa intimidade, você dá abertura. E se você dá uma abertura, se a pessoa já tá assim com certo desejo em você, quando você dá uma abertura, a pessoa cria fantasias. Então, a melhor coisa que o Sasha tem a fazer é justamente não criar fantasias. É não dar abertura. Não quero abraço, não quero, não. Ele devia ter feito isso, né? Seria bem mais claro. Mas vocês sabem que ele não vai fazer isso, né? Vocês sabem, né? Até onde for possível ele explorar, ele vai explorar. E aí a Fernanda vai falar com as meninas, com a Luana e com a Larissa. E aí ela vai falar dessa história que ela não acha justo, que 12 pessoas votem nelas e tal, e que ela não acha justo que esse movimento da casa todo pra cima delas. Puxaram até o VAR, né, do momento, aí a Camila se aproximou e disse que não era assim, que isso nunca tinha passado e tal. Só que o interessante dessa cena é que o Zelov tá lá no fundo conversando com o Albert, e aí a Babi tá lá do lado dele, e aí ele fala pra Babi, olha, estão falando com ela, estão metendo coisas na cabeça dela, vai lá, tenta tirar ela de lá, E aí a Babi pergunta assim pra ele, e eu vou fazer o quê? E aí ele fala lá, vai lá, se vira. E ela pergunta, como é que eu faço isso? Vai lá. E ele manda, vai lá, se vira, dá o teu jeito, inventa alguma coisa. Dá o teu jeito, mas tira ela de lá. E aí a Babi foi lá, começou a dançar e tirou a Fernanda de lá. Aí depois o Zelov conta que ele percebeu que a Fernanda é mais influenciável das 3 meninas e que as meninas já perceberam isso também, a Luana e a Larissa, e que estão tentando puxar a Fernanda pro lado delas. E aí estão tentando convencê-las de alguma coisa que realmente não aconteceu. E aí ele disse que não dá para ser assim. E aí ele contou ali todo o movimento, né, que ele percebe que tem na casa, o grupão contra o grupinho deles, aquela coisa que o Albert aí ou não acreditou muito, ou então ele também não se mostrou lá tão interessado assim.
E aí depois ele ficou falando, olha, aquele grupinho ali, aquelas coisas e tal. E a Babi conseguiu tirar a Fernanda lá da conversa com as meninas. E aí a Fernanda contou o que a Larissa e a Luana contaram para ela. E aí até puxaram o VAR do momento que elas se referiram. Puxaram o VAR, por exemplo, do momento em que a própria Fernanda confronta o Sacha e a Júlia. Aonde ela fala assim pro Sacha que não é justo 12 pessoas votarem nelas, porque afinal elas não fizeram nada para serem apontadas desse jeito. E aí ela se refere ao Sacha, porque o Sacha havia dito que elas receberiam de 8 a 10 votos da casa. Então ela disse assim, e fez isso na frente da Júlia justamente para confrontar. Aí a Júlia, naquele momento, já tinha falado para elas anteriormente que não votaria nelas. Então ela disse que o Sacha foi desmascarado e que o que as meninas contaram para elas só deixou bastante claro que o Sacha é um grande de um mentiroso. Então elas já sabem que o Sacha está mentindo em alguma coisa. Aí depois o Zé Love continua contando ali pro Albert toda essa história, continua falando ali dessa movimentação que existe dentro da casa, de um grupão versus o grupinho, fica falando ali dessa movimentação. E inclusive ele disse, olha, o grande confronto do do Sacha com a gente, especialmente o Sacha, apontou que provavelmente ele vai para a roça e o Sacha também vai, então ele tá meio assim, né? E o Albert ali completamente interessado em entender essas coisas. Depois rolou também essa conversa aí da Vanessa com a Babi, ela falando o que ela conseguiu captar dessa história também para Babi, e que parece que o grande problema ali é o Sacha. Então, elas meio que já deixaram claro ali que o voto delas vai ser no Sacha. Aí o Fernando passou mal ali, levaram ele para dormir logo e tal, bebeu tanto que ele dormiu que ninguém nem lembra o que ele fez. Aí depois, quando a festa estava terminando ali, a Fernanda contou tanto para o Zé Love quanto para o Zac o que as meninas contaram para elas. Então eles já estão sabendo dessa história também. Então eles já estão sabendo dessa movimentação. E olha, isso vai render bastante ali. Eu acho que o Sacha vai ser o mais votado na terça-feira. Podem anotar que ele vai ser o mais votado ali. Seja como for, né? O Zé Love tem razão. A Fernanda, ela é a mais fraca ali emocionalmente entre os três. E aí o momento que eu te falei. Depois que a festa terminou, a Luana entrou lá no quarto e ela meio que intimou o Gilson a ceder a cama dele para Vivi. Percebe que o Gilson tá ali perto da porta. Lá está o Gilson. Aí a Luana, antes de intimar o Gilson, ela fala, alguém cede a cama aí pra Vivi dormir. Pô, ela veio lá da Baia, e aí ela é a mais velha, olha a idade dela, não sei o quê. Alguém cede uma cama pra ela e tal. E aí ela olha pro Gilson pegando a manta dele, e aí no meio disso ela fala, vai Gilson, cede a tua cama aí, deixa a Vivi dormir na tua cama e tal. E aí depois a Vivi entra. E aí a Vivi pergunta, posso dormir na sua cama? E aí ele fala, né, diante da pressão que estava ali em cima de todo mundo, ele de fato cede a cama para ela. E aí ele cede assim, e ela pergunta, é de coração? Você tá cedendo de coração? E ele fala, é de coração, tô cedendo de coração, pode ficar com a cama. Só que ela não acreditou muito nele. O Zé Love já tava pé da vida, né, você percebeu aí. E aí ela vai com ele lá na dispensa e pergunta se estava tudo bem mesmo, ela dormir na cama e tal. E aí ele fala, não, eu tá de boa, tô cedendo de boa a cama, tô cedendo e tal. Ele admite que ele não gostou da pressão que a Luana fez em cima dele, mas ele estava cedendo a cama para ela. Ele estava assim cedendo de coração, que não era nenhum problema e tal, mas que esse era o jogo, tava tudo bem, ele não tinha nenhum problema com isso. Aí depois, quando ela estava saindo da dispensa,
O Sidney Sampaio estava tomando banho ali. E aí ele perguntou, né, o que estava acontecendo. A Vivi contou da história da cama. E aí o Sidney... Então dorme na minha, não tem problema nenhum, pode dormir na minha e tal, a minha é aquela cama tal. E aí o Gilson tava saindo lá do quarto, e aí ele falou assim, não precisa, fica lá na minha cama, dorme lá na minha cama, não tem nenhum problema, não precisa tirar ninguém de outro lugar e tal, não precisa colocar mais outra pessoa nessa história, não precisa colocar mais uma peça nesse game, eu acho que foi assim que ele falou. Então ele já tava assim, ó, compreendendo o que estava acontecendo. Ele falou isso pro Sidney, falou isso pra Vivi. Enquanto isso, lá na dispensa, tava o Yuri e o Gui falando mal do Gilson. Ai, porque eu nunca deixaria uma mulher ficar dormindo aqui, porque disseram que o Gilson falou que ele não cederia uma cama para uma mulher, eu nunca deixaria uma mulher dormir sem uma cama, eu cederia minha cama, não sei o que, para uma mulher e tal, seria isso, aquilo outro e tal. Você faria isso, né? Você. A gente não tá falando de você. Vocês estão falando aí de outra pessoa. Enfim, eles começaram a comentar isso lá dentro. Aí hoje de manhã, Gilson acordou bem cedo, né? Porque afinal ele é o primeiro horário, já pegou logo a vaca e o touro ali. Ele estava realmente chateado. E aí ele comentou com o Albert o porquê que ele estava chateado. Primeiramente porque ele reclamou da fazendeira, a Júlia. Ele disse que a Júlia deveria ajudá-lo hoje, porque ela havia prometido que ia ajudá-lo. Ela havia prometido que ia acordar cedo e ajudá-lo nas tarefas, coisa que ela não fez. E aí ele disse assim que a fazendeira tá mais para uma caseira, que ela não está fazendo a tarefa que ela deveria fazer, de ir ajudar, já que ela se comprometeu. Então ele tá bem pé da vida aí com a Júlia também. E aí no meio dessa história toda, ao longo do dia, você percebe que a Luana meio que já percebeu que ela meteu os pés pelas mãos. Aí a Vivi reclamou dessa história da cama. Aí ela disse assim que ela tinha percebido que o Gilson estava chateado, que ele era um falso, que isso, que aquilo, o outro, que isso não se faz, que se ele realmente tinha dado de coração, não devia ter feito o que ele fez e tal, e que ela não gostou dessa situação. E aí depois o Yuri fala que esse é o joguinho dele, que ele já tinha sacado. Eu te contei isso nesse vídeo aí, dá uma olhada lá. Aí a Luana conversa com a Larissa e disse assim que ela colocou o Gilson numa situação complicada e que ela sabe que isso é culpa dela, porque foi ela quem fez isso, não foi outra pessoa. Aí o que é que ela faz para consertar a situação? Ela vai lá e conversa com o Gilson. Ela pede desculpas pelo que ela fez. Ela disse assim que ela não tinha intenção de fazer algo ruim, mas ao mesmo tempo ela admite que ela não levou em consideração o lado dele nessa história. Que ela não levou em consideração que ele ia ser o primeiro a trabalhar e que ele estava cansado e que ele precisava descansar um pouquinho mais e que ele precisava ter um pouquinho mais de conforto e tal. Então ele precisava ter a cama dele de volta e tal. E aí ele fala, você devia ter levado isso em consideração. Não é porque é mulher, porque é sexo frágil, essas coisas, mas você devia ter levado isso em consideração. E aí depois ele falou, tem gente que tá dormindo nas camas aqui que não tá trabalhando, você devia ter procurado essas pessoas. E aí nesse momento que ele tava falando isso pra ela, eu achei engraçado porque, paralelo a isso, eles cortam da Vivi falando mal dele, né? E aí, nesse momento que ele fala isso, que ela não levou em consideração o lado dele dessa história, apenas o lado da Vivi, e que isso foi o que deixou ele chateado, e observa que a Flor tá ali no meio, né? A Flor tá vendo tudo isso. O Fernando tava ouvindo tudo. E aí a própria Luana fala assim pro Fernando. O Fernando não tá trabalhando, então o Fernando, por exemplo, poderia ceder a cama dele, que ele dorme numa cama de casal, para 2 pessoas.
e aí ele podia dormir no chão. Agora que tu vem pensar nisso, né, Luana? Você podia ter pensado nisso antes, inclusive. Você podia ter evitado uma confusão maior se você tivesse única e exclusivamente perguntado para as pessoas ali quem iria trabalhar de manhã, né? Você poderia ter perguntado ao invés de tirar as pessoas das camas. Teria sido mais fácil, inclusive, né? Seria muito mais simples. Aí ela volta e diz ali que ela cometeu esse equívoco, que ela acabou sendo injusta com o Gilson. E aí ela fala, né, do equívoco que ela acabou fazendo essa situação toda, que ele não tá com raiva dos meninos, mas sim tava chateado com ela, que ele ficou constrangido com a situação e por isso ele agiu da maneira que ele agiu e que agora eles iam priorizar que quem estivesse trabalhando dormisse nas camas. Enfim, foi assim que a história das camas rendeu. Mas continua rendendo até agora, né? Porque afinal, até onde eu vi, né? O Gilson foi dormir na cama hoje. Quem vai trabalhar de manhã foi realmente dormir nas camas, até onde eu vi. A regra valeu. E quem realmente não está trabalhando foi dormir ali no chão, no sofá, em outros lugares da casa. Até onde eu pude ver e acompanhar. Mas enfim, né? Vocês sabem que as coisas podem mudar. E aí a Adriane Galisteu lembrou que tem o poder da chama. Tem a opção A, seu voto vai ter peso 2, e tem a opção B, que pra mim é a melhor de todas, né? Imunize 3 peões ao Resta 1 de hoje. Você não pode ser imunizado. Escolham esse, por favor, é o melhor de todos, tá? Este é o melhor de todos. E aí, gente, o que a gente pode esperar? O que vai rolar hoje, né? Eu já vou dizer pra vocês o seguinte. Eu vou acompanhar hoje só o 24 horas, tá? Porque não dá pra ficar acompanhando 2 coisas aí ao mesmo tempo. Eu vou ver o Rancho do Fazendeiro lá no Play Plus, nos trechos que a Record colocar. Então, se tiver mesmo uma dinâmica diferenciada lá, se for algo parecido com a Grande Conquista, eu vou falar pra vocês. Se for só um blefe, eu também vou falar pra vocês, mas não vou dar tanta importância. Porque se for só um blefe, é um blefe. Aí não interessa. Agora, se for realmente uma coisa diferente, que vale a pena a gente comentar, a gente comenta, tá bom? Porque de resto ali, a única coisa que interessa no Rancho do Fazendeiro é só a definição de quem o fazendeiro vai indicar. Se a Júlia não disser isso, então não interessa a gente ver, não interessa a gente saber o que ela foi fazer lá. Interessa a gente saber em quem ela vai indicar. E nas outras temporadas era isso que os fazendeiros faziam. Então é isso que eu tô querendo saber. Quem é que ele vai indicar? Quem é que ela vai indicar? Ela ainda não deu a mostra de quem vai ser a indicação dela. Vamos descobrir isso, né? Nas próximas horas. Hoje de tarde acontece a prova de fogo, que vai definir quem é que vai ficar com o primeiro lampião da temporada. Que vai mexer muita coisa nessa primeira formação da roça. Isso também vai ser bastante importante. Aí nós vamos ter de noite o apontamento. É aquela dinâmica, o jogo da discórdia, como vocês gostam de chamar. Como é 24 pessoas, vocês sabem que vai ser bem longo, né? Então a gente vai ter um vídeo aqui falando sobre esse pequeno resumo do que aconteceu durante a noite. E nós vamos ter também, durante aí a madrugada, começo da manhã de segunda-feira, o resumo aí do que aconteceu durante a dinâmica da discórdia, tá bom, gente? Eu vou ter que falar isso pra vocês, tá? Porque eu sei que é muita coisa que tá vindo por aí, tá? Enfim, só para deixar claro o que vocês podem esperar por hoje. E o que tiver aí do Rancho do Fazendeiro, eu trago para vocês, tá bom? Porque amanhã é domingo, o programa dia de domingo, gente, é 10 minutos na Record. Então, não interessa muito o que vai rolar ali, tá? Interessa o que vai rolar no Play Plus. E isso aí, a gente vai estar atento e vai trazer aqui para vocês. Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!